Após decisão de Gilmar Mendes sobre o teto de gasto, o governo eleito insiste em aprovação da PEC do estouro. Gilmar Mendes decidiu que os recursos para bancar o pagamento do benefício social devem ficar fora do teto. Membros da equipe do governo de Lula afirmam, nesta segunda-feira 19, que a decisão do ministro Gilmar Mendes do STF sobre o teto de gasto não minimiza a necessidade de aprovação da PEC do estouro na Câmara dos Deputados. Neste domingo, Gilmar Mendes decidiu que os recursos para bancar o pagamento do benefício social devem ficar fora do teto. Na prática, a medida liberar o governo eleito de depender do Congresso para conseguir bancar o Auxílio Brasil de 600 a partir de janeiro do ano que vem. O futuro ministro da Casa Civil, Fernando Haddad, foi o primeiro a negar que o governo eleito trabalha com um plano alternativo durante o anúncio de novos nomes para a economia. O ex-prefeito de São Paulo defendeu a continuidade das negociações na Câmara como forma de liberar algumas despesas previstas para 2023. É óbvio que é uma negociação a ser feita. Não me parece que a Câmara tem muitas razões para ser mais difícil que o Senado. Sabemos também que o Congresso tem mostrado boa vontade para resolver o problema que foi gerado pelo governo atual, disse o futuro ministro da Fazenda. O texto em negociação pelos deputados abre espaço de 145 bilhões do orçamento do ano que vem por 2 anos. Além do benefício social, o governo eleito argumenta que a abertura servirá ainda para cumprir com outras promessas, como reformulação da farmácia popular, de política pública nas áreas de educação e saúde. O ex-governador, senador eleito pelo PT, Wellington Dias, também defende que a PEC continue sendo tratada com prioridade na reta final dos trabalhos parlamentares antes do recesso. Dias afirmou que seguirá dialogando para garantir a votação e reforçou necessidade de abertura do orçamento para atendimento emergenciais além do Bolsa Família. A manutenção da votação prevista para esta terça-feira 20 foi apoiada ainda pelo futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa. Questionada sobre a possibilidade de mudanças de rota no planejamento petista, o ex-governador, que esteve reunido no fim de semana com Lula, afirmou que o plano A, B e C é a aprovação da PEC. Após decisão de Gilmar Mendes sobre o teto de gasto, o governo eleito insiste em aprovação da PEC do estouro. Gilmar Mendes decidiu que os recursos para bancar o pagamento do benefício social devem ficar fora do teto. Membros da equipe do governo de Lula afirmam, nesta segunda-feira 19, que a decisão do ministro Gilmar Mendes do STF sobre o teto de gasto não minimiza a necessidade de aprovação da PEC do estouro na Câmara dos Deputados. Neste domingo, Gilmar Mendes decidiu que os recursos para bancar o pagamento do benefício social devem ficar fora do teto. Na prática, a medida liberar o governo eleito de depender do Congresso para conseguir bancar o Auxílio Brasil de 600 a partir de janeiro do ano que vem. O futuro ministro da Casa Civil, Fernando Haddad, foi o primeiro a negar que o governo eleito trabalha com um plano alternativo durante o anúncio de novos nomes para a economia. O ex-prefeito de São Paulo defendeu a continuidade das negociações na Câmara como forma de liberar algumas despesas previstas para 2023. É óbvio que é uma negociação a ser feita. Não me parece que a Câmara tem muitas razões para ser mais difícil que o Senado. Sabemos também que o Congresso tem mostrado boa vontade para resolver o problema que foi gerado pelo governo atual, disse o futuro ministro da Fazenda. O texto em negociação pelos deputados abre espaço de 145 bilhões do orçamento do ano que vem por 2 anos. Além do benefício social, o governo eleito argumenta que a abertura servirá ainda para cumprir com outras promessas, como reformulação
da farmácia popular de política pública nas áreas de educação e saúde. O ex-governador, senador eleito pelo PT, Wellington Dias, também defende que a PEC continue sendo tratada com prioridade na reta final dos trabalhos parlamentares antes do recesso. Dias afirmou que seguirá dialogando para garantir a votação e reforçou necessidade de abertura do orçamento para atendimento emergenciais além do Bolsa Família. A manutenção da votação prevista para esta terça-feira 20 foi apoiada ainda pelo futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa, questionada sobre a possibilidade de mudanças de rota no planejamento petista. O ex-governador, que esteve reunido no fim de semana com Lula, afirmou que o plano A, B e C é a aprovação da PEC. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixa a prisão em Niterói após decisão do STF. Na sexta-feira, 16, segunda turma do Superior Tribunal Federal, STF decidiu conceder liberdade para o político. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a mais de 390 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato, deixou a prisão nesta segunda-feira 19. Ele estava na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, onde aguardava alvará de soltura. Na sexta-feira 16, segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta conceder a liberdade para o político. Na semana anterior, Corte reconheceu também a competência da Justiça de Curitiba para julgar Cabral. Ele estava preso desde 2016. Para se manter em prisão domiciliar em um imóvel da família em Copacabana, Zona Sul Carioca, Cabral terá de cumprir algumas exigências da Justiça que foram elencadas no alvará de soltura. São elas: usará tornozeleira eletrônica, só poderá sair de casa com autorização da Justiça ou em casos de emergência, só poderá receber visitas de advogados e parentes, não poderá fazer festa ou eventos em casa, não poderá mudar de casa sem autorização da Justiça, deve comparecer ao fórum sempre que intimado. Em caso de novo mandato de prisão, precisa se apresentar voluntariamente à polícia, custear e cuidar da manutenção de tornozeleira eletrônica. Os advogados do ex-governador informaram que ele respeitará todas as determinações estabelecidas pela Justiça, que neste momento Cabral não se manifestará à imprensa, pois seu maior desejo é estar na companhia de sua família. Pouco antes da soltura do ex-governador, seu advogado Daniel Bialski falou com a imprensa: a Justiça não pode ter dois pesos e duas medidas. Todos os outros acusados da Lava Jato foram colocados em liberdade muito antes da soltura determinada. Agora não é uma declaração nem de impunidade nem de inocência, afirmou. Para Bialski, se decidiu que não tinha mais cabimento manter uma prisão preventiva por cerca de 6 anos. Não foi só o Supremo que decidiu assim, foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal, segunda região. Todos os juízes chegaram ao mesmo entendimento: não é preciso manter uma prisão que não tem mais qualquer respaldo à necessidade disso. Entenda o caso: o ex-governador cumpriu chamada prisão preventiva desde 2016, ou seja, sem condenação definitiva. As prisões preventivas não têm prazo definido. É preciso ser revista a cada 90 dias pelo juiz responsável e podem ser determinadas para evitar interferências em investigações ou continuidade de crimes, por exemplo. Com essa modalidade de prisão, no entendimento jurídico, Cabral ainda não havia começado a cumprir apenas no processo, isso porque ainda há possibilidade de recurso, e defesa de Cabral argumentou que a prisão preventiva havia se prolongado além do prazo razoável. O STF decidiu em 2019, o cumprimento da pena só começa depois que todas as possibilidades de recursos trânsito em julgado da condenação tenham sido esgotados.
Os advogados do ex-governador disseram ainda que Cabral não tem mais influência política no governo do Rio, um dos motivos que justificou a sua prisão em 2016. Embora tenha conseguido habeas corpus para deixar a prisão, o ex-governador passará para a prisão domiciliar decretada em outros processos, como do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Confira a seguir. Acusados de propina e corrupção, o ex-governador do Rio de Janeiro foi preso preventivamente em 2016, acusado de receber propina para beneficiar empresários em obras como reforma do Maracanã e o da PEC das favelas. Ele responde a mais de 20 processos, tendo sido condenado a quase de 400 anos de prisão. Em novembro deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou 2 mandatos de prisão preventiva contra Sérgio Cabral, em ações sobre um suposto pagamento de propina. Porém, havia ainda um mandato de prisão em aberto na 23ª Vara Federal de Curitiba, assinado pelo juiz Sérgio Moro, em uma denúncia de corrupção no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj. Helder Barbalho é eleito presidente consórcio da Amazônia Legal para 2023. O grupo é formado por governadores de 9 estados, que compõem regiões amedebistas. Substitui Valdez Góes do Amapá. O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, MDB, foi escolhido em votação realizada nesta segunda-feira, 19, para presidir o consórcio Amazônia Legal, CAL, durante o ano de 2023. Me sinto muito honrado e feliz por ter sido eleito por unanimidade pelos estados amazônicos como presidente do consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Agradeço todos os governadores, escreveu Barbalho em suas redes sociais horas após a eleição. A medebista irá substituir o atual presidente do grupo, Valdez Góes, PDT, governador do Amapá. Em foto publicada por Barbalho, apareceu na reunião virtual, além do pedetista, os governadores reeleitos do Amazonas, Tocantins, Acre, Mato Grosso, Wilson Lima, União Brasil, Vanderlei Barbosa, republicano, Gledson Cameli, PP, e Mauro Mendes, da União Brasil, respectivamente. O consórcio é formado pelos governadores dos 9 estados que compõem a região Acre, Amapá, Amazônia, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. As unidades federativas ocupam 59% do território brasileiro, com uma população de mais de 29,3 milhões de pessoas. O CAL é um grupo que tem como objetivo transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável até 2030. Ex-candidato à presidência, Padre Kelmo deixa a Igreja Ortodoxa do Peru. Em comunicado, a entidade informou que desligou Kelmo. O padre afirma que foi ele que pediu a saída para se vincular às outras instituições. A Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil informou em comunicado publicado na última sexta-feira em seu Facebook que desligou da entidade brasileira Padre Kelmo, que foi candidato à presidência nas eleições de outubro. Com isso, ele fica impedido de ministrar em nome da igreja. Em suas redes, o padre afirmou que foi ele que pediu a saída para se vincular a outras instituições. Decidimos cancelar a provisão 002521 conferida ao padre Kelmo Luiz da Silva, escreveu a Igreja Peruana em seu comunicado. Também informamos que decidimos desencardinar do clero Padre Kelmo Luiz da Silva e também Padre Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de
ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru. Tradição canônica Sírio-Ortodoxa Malankara Indiana. Ex-candidato divulgou sua resposta nesta segunda-feira 19, em um comunicado publicado em seu perfil no Instagram, assinado pelo padre João Damasceno. Após a deliberação entre padre Kelmo, João Damasceno, padre Nildo Pedro, decidimos pedir excardinação da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil, diz o texto. É importante salientar que não fomos desligados por decisão dos clérigos da referida igreja, mas nós que pedimos e assim foi concedida, somos, pois, muito gratos pelo tempo que passamos na igreja do Peru. Desejamos bênçãos celestiais para todas as suas autoridades eclesiásticas, continua. Ainda de acordo com a nota dos padres, informou que tomaram decisão para se incardinar a Igreja Ortodoxa Grega da América Exterior. Padre Kelmo Estado II optou para celebrar o Santo Sacramento. Foi eleito bispo para as missões no Brasil. Dentro em breve ocorrerá sua sagração, acrescenta publicação e acompanhada de uma reprodução da Carta da Igreja Ortodoxa Grega, dada em 18 de dezembro, reconhecendo a filiação do padre brasileiro. Deputados debatem aumento de 60% na quantidade de ministérios no governo Lula. Nesta segunda-feira, 18, o deputado federal vice-líder do PT na Câmara, Zé Neto, PT, Bahia, é o deputado federal vice-líder do governo da Câmara, Capitão Alberto Neto, PL Amazonas, debateram sobre a criação de 14 novos ministérios para o próximo governo. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou no sábado 17 que o governo Lula terá 37 ministérios, em detrimento às 23 atuais pastas do governo Jair Bolsonaro, um aumento de cerca de 60%. Entre os ministérios que serão recriados estão Esporte, Pesca, Transporte e Cidades. Novidade está na criação de pasta pacífica comum dedicada aos povos originários, outros responsáveis pela gestão administrativa. Até o momento, apenas 7 ministros foram indicados, todos nomes próximos ou que fazem parte da base do PT, que deixa em dúvida se frente ampla do apoio Lula na eleição receberá esses outros cargos. Segundo Zé Neto, a recriação das pastas não trará nenhum aumento de gasto. O Rui Costa buscará eficiência do gasto, resultados mais tecnológicos, avanços no que diz respeito às necessidades de modernização da máquina pública, diz. O petista apontou que a recriação de ministérios extinguidos na gestão Bolsonaro vai atender interesses do desenvolvimento da geração de emprego, renda no país. Na visão de Capitão Alberto, não é necessário aumentar o número de ministros em 60%, porém disse que isso não é novidade. O governo de esquerda acredita que o Estado é grande intervento iniciativador da economia, argumenta. Deputado da PL defende que o Estado não pode atrapalhar o desenvolvimento do país. Temos que desburocratizar a vida do empreendedor. Ambiente de negócio no país é muito difícil acreditar. Com 14 ministérios, mas não vão aumentar os gastos. Deputados debatem aumento de 60% no quantidade de ministérios no governo Lula. Nesta segunda-feira, 18, o deputado federal vice-líder do PT da Câmara, Zé Neto, PT, Bahia, é o deputado federal vice-líder do governo da Câmara, Capitão Alberto Neto, PL Amazonas, debateram sobre a criação de 14 novos ministérios para o próximo governo. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa,
afirmou no sábado 17 que o governo Lula terá 37 ministérios em detrimento às 23 atuais pastas do governo Jair Bolsonaro, um aumento de cerca de 60%. Entre os ministérios que serão recriados estão esporte, pesca, transporte e cidades. As novidades estão na criação de pastas específicas, como uma das dedicada aos povos originários e outras responsáveis pela gestão administrativa. Até o momento, apenas 7 ministros foram indicados e todos nomes próximos ou que fazem parte da base do PT, que deixa em dúvida se a frente ampla que apoiou Lula na eleição receberá esses outros cargos. Segundo Zé Neto, a recriação das pastas não trará nenhum aumento de gastos. Rui Costa buscará a eficiência dos gastos resultados, mas a tecnologia é avanços no que diz respeito às necessidades de modernizar a máquina pública. Diz o petista, apontou que a criação de ministérios extinguidos na gestão Bolsonaro vai entender o interesse do desenvolvimento da geração de emprego e renda do país. Na visão de capitão Alberto, não é necessário o aumento e o número de ministérios em 60%. Porém, disse que isso não é novidade. O governo de esquerda acredita que o Estado, o grande intervento incentivador da economia, argumenta. O deputado do PL defende que o Estado não pode atrapalhar o desenvolvimento do país. Temos que desburocratizar e facilitar a vida do empreendedor, ambiente de negócio no país. É muito difícil acreditar que com 14 ministérios mais não vão aumentar os gastos. Especialistas debatem sobre o papel do STF ao tirar auxílio do teto de gasto. Juristas ouvidos que o Brasil continua polarizado nas questões do Supremo. Nesta segunda-feira, 19, o painel ouviu Lênio Streck, ex-procurador e jurista Ricardo Barosvitsky, advogado, e professor Celso Pilardi, advogado criminalista e professor da FGV, que falaram sobre a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de excluir os Bolsa Famílias do teto de gasto. O ministro também afirmou que os recursos para o aumento do benefício podem ser obtidos pela abertura de um crédito extraordinário por meio de medida provisória. Os especialistas opinaram se a decisão de Gilmar Mendes tira o poder do Congresso. Segundo Streck, o ministro Gilmar tomou uma decisão que vai ao cerne da ferida brasileira. A metade do Brasil vai dizer que o ministro está errado, a metade vai dizer que ele está correto. Tudo isso acontece porque o Supremo ocupa esse protagonismo. Para Barosvitsky, houve um equívoco de inserir o teto de gasto no texto condicional. Se inseriu uma norma da hierarquia da Constituição, que em tese não seria materialmente condicional, ou seja, não estaria trabalhando com poder à ponta. Para ele, poderia ser acomodada no orçamento e agora, para se fazer uma manobra para salvar uma população em uma situação bastante crítica, principalmente após a pandemia, é necessário, então, alteração do texto condicional. Agora, na visão de Vilardi, essa questão de dizer que agora está furando mostra que o Brasil
polarizado, quem hoje está apontando o dedo para o futuro do teto de gasto não apontou há pouco tempo atrás, quando nós tivemos o furo por conta da questão da pandemia. Villard diz que agora é preciso discutir as possibilidades para atender as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, mas destaca que é preciso olhar para a responsabilidade fiscal e não trata como uma mera questão de um furo no teto de gasto que não vem a ser cumprido no país já há muito tempo. Em vista do STJ, Lula defende a relação harmônica entre poderes. O encontro representa uma nova relação com o diálogo entre o Executivo e o Judiciário, que esteve abalado no último ano. Em vista de cortesia ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, defendeu uma relação harmônica entre os poderes judiciário, executivo e legislativo. O encontro durou cerca de 1 hora. Eu espero poder unificar o país e trazer o Brasil de volta à normalidade. Queremos tratar o judiciário da forma mais digna possível, com cada poder conseguindo desempenhar a sua função com responsabilidade, afirmou o presidente. O encontro representa uma nova relação com diálogo entre o Executivo e o Judiciário, que esteve abalado no último ano. Lula visitou o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que o tribunal e seus ministros atuam em defesa da democracia de um judiciário independente e íntegro. Também participaram da reunião as ministras Laurita Vaz Isabelle Galotti e Assucete Magalhães, os ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Luiz Felipe Salomão Mouro Campbell, Marques Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira, Sebastião Reis Júnior, Marcos Buzzi, Marco Aurélio, Belize, Sérgio Cuquinha, Moura, Ribeiro, Rogério, Estiete, Cruz, Gurgel de Faria, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antônio Saldanha, Palheiro e Joel Ilan Baciornic. Governador do Rio pode ganhar reajuste de mais de 60% no salário. Medida deve ser votada pela Assembleia Legislativa nesta terça-feira. O pagamento de Cláudio Castro pularia dos atuais 21,8 mil para mais de 35 mil. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deve votar nesta terça-feira 20 um projeto que prevê reajuste de 62% no salário do governador reeleito Cláudio Castro PL. Assim, o vencimento dele pode pular dos atuais 21.868 e 14 mil para mais de 35 mil. Segundo o deputado estadual Luiz Paulo, PSD, a redação do projeto foi feita pelo presidente da Comissão de Orçamento, Márcio Canela, União Brasil. O texto foi aprovado nesta segunda-feira na Comissão de Orçamento por 4 votos a 3. Luiz Paulo apresentou uma contraproposta para que o reajuste fosse de aproximadamente 20%, reunindo os aumentos dados pelo Executivo a funcionalismo público é de 3,05% neste ano e de 5,9% a partir de 2023.
Na sessão da LERJ, desta terça-feira, Luiz Paulo apresentará a proposta com emenda e agora na tentativa de obter apoio do plenário, se sofre emendas, o texto precisará passar por uma segunda sessão, possivelmente na quarta, 21, quando a LERJ faz o último expediente antes do recesso. A medida também impacta o salário do vice-governador e dos secretários estaduais do Rio de Janeiro. Pediu um posicionamento do governo do Rio de Janeiro sobre a proposta e aguarda o retorno, e a reportagem também tenta contato com o presidente da Comissão de Orçamento, Márcio Canella. Após decisão do STF contra o orçamento secreto, Lira diz que o trabalho da Câmara continua. Perguntando, o deputado confirmou que a votação da PEC do estouro está mantida para esta terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, afirmou nesta segunda-feira que, independente da articulação para aprovação de propostas de emenda constitucional do governo ou do Supremo Tribunal Federal, a Câmara continuará trabalhando pela estabilidade do país. Em almoço com o jornalista, Lira evitou responder diretamente sobre a decisão do plenário da Suprema Corte de acabar com as emendas de relator por causa do orçamento secreto. Perguntando, o deputado confirmou que a votação da PEC do estouro está mantida para esta terça-feira, apesar do baque com a decisão sobre as emendas de relator que somam 19 bilhões. Lira está reunido nesta tarde com lideranças partidárias para definir que os deputados devem fazer agora sim as emendas de relator e também os rumos da votação da PEC. Integrantes da cúpula da Câmara avaliam nos bastidores que a decisão da Suprema Corte fulminou as emendas de relator, mas que nem por isso os parlamentares abriram mão dos recursos. Dessa maneira, o Congresso Nacional não pretende liberar o dinheiro para a gestão do Poder Executivo e encontrará uma alternativa para que a execução continue com o Legislativo. Além das emendas que vêm sendo pagas sem o ano e os recursos já estavam reservados no orçamento para o próximo ano. Entre a alternativa para se livrar do alcance da decisão, a liderança da Câmara afirmam que vão analisar se a decisão do Supremo teria eficácia somente após a publicação do acórdão do julgamento, que não lhe daria efeito imediato. Em uma reação mais afrontosa, há parlamentares que sugerem mudanças na Constituição Federal para validar as emendas de relator, como previsto atualmente para os outros tipos de emendas, as individuais e as de bancada. Com proibição do orçamento secreto, o Congresso deve aumentar a obrigatoriedade das demais emendas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, deve discutir esse assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, nesta segunda-feira, 19. Com decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de barrar as emendas de relator, o Congresso Nacional começa as articulações para que a PEC do estouro, que deve ser votada nesta terça-feira 20, aumente o percentual das demais emendas que já são de pagamento obrigatório. Essas emendas são chamadas de impositivas e o Executivo é obrigado a aplicar os recursos direcionados pelos deputados e senadores, segundo a fonte do Congresso, ouvidas pela ideia, e aumentar o percentual de emendas individuais, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas,
deve discutir esse assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais. Nesta segunda-feira, 19, a expectativa também de que líderes das casas se reúnam nesta segunda ou na terça. O objetivo é continuar sendo o de volta à PEC do estouro nesta terça. A alternativa serviria para manter a quantidade de recursos direcionados pelos congressistas no orçamento do ano que vem. A proposta reserva cerca de 11 bilhões para as emendas individuais, 7,7 bilhões para as de bancadas estaduais, 19 bilhões para as emendas de relator. As emendas individuais são distribuídas igualmente a todos os deputados e senadores. Cada um tem direito a 25 emendas, com o valor definido no parecer preliminar do relator. Há também regras específicas sobre estas emendas, como identificar a entidade que receberá os recursos com endereço e nome dos responsáveis às metas que esta entidade deverá cumprir, entre outras. As emendas de bancada, por outro lado, são definidas por cada uma das bancadas estaduais. As áreas temáticas para as emendas são infraestrutura e saúde, integração nacional, meio ambiente, educação e cultura e ciência, tecnologia, esporte, planejamento e desenvolvimento urbano, fazendo desenvolvimento e turismo, justiça e defesa, poderes do Estado, representação, agricultura, desenvolvimento agrário e trabalho, previdência e assistência social. Bom dia, galera, tudo bem? Debatedores apoiam a atuação do físico na cobrança de créditos tributários. Participantes da audiência pública realizada pela Comissão do Senado do Futuro, CSF, nesta segunda-feira, 19, defenderam a permanência da Receita Federal no processo de cobrança de créditos tributários ilegítimo de caráter administrativo. O projeto de lei complementar PLP 127/2021, que atualiza os limites de receita brutal anual para enquadramento de empresas no Simples Nacional, prevê que essa atribuição passará a ser desempenhada exclusivamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, conforme a emenda apresentada pelo líder do governo, Senado Carlos Portinho, PL, Rio de Janeiro. O debate foi feito ao pedido do presidente da CSF, senador Isalci Lucas, PSDB, DF, que defendeu a retirada da emenda do texto a fim de não atrapalhar as pequenas empresas que estão para se beneficiadas com a atualização dos limites do simples previsto da proposição. O debate aqui apontou consenso na ampliação do limite da simples, mas em razão da emenda, a gente não pode prorrogar a aprovação do projeto. Estamos na véspera de mudança de governo, que eu não sei como vai ser. Não tem sentido no pagar das luzes fazer uma mudança como essa no texto, avaliou. A PLP 127/2021 foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, CAE. Na semana passada, na forma de substitutivo de autoria do Senado, Irajá, PSD, Tocantins, e seguiu em regime de urgência para o plenário do Senado, mas não chegou a ser votado por ser um projeto de lei complementar. O texto precisa da concordância da maioria absoluta dos parlamentares. Atuação conjunta. Secretário especial adjunto da Receita Federal, Sandro de Vargas Serpas, disse que a transação na cobrança de crédito tributário vem avançando ao longo dos anos com a participação conjunta da PGFN. Entendemos que podemos continuar colaborando no que se refere à transação, cada um com suas próprias atribuições. Como a emenda, a gente tem essa questão radical de retirar a Receita Federal da transação. Respeitamos a competência da Procuradoria, mas não faz sentido retirar a receita dessa política pública.
O que pode avançar, podemos somar e não dividir a receita dentro da competência dela. Como agente qualificada, como alguns processos que demandam todas as condições de fazer, respeitamos a Procuradoria, somos parceiros, explicou. O Procurador-Geral Adjunto da Gestão da Dívida Ativa da União do FGTS, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, João Henrique Chaufali Grogenetti, disse que 350 bilhões foram transacionados até o fim de 2019 pelo órgão. Ele defendeu o papel da Receita Federal na cobrança de créditos tributários, mas disse que os acordos devem ter tutela da advocacia pública, como prevê a Constituição. Também esclareceu que o PGFN tem investido no entendimento virtual por meio do qual chegou mais de 1 bilhão de acordos na cobrança de crédito. O diretor da Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, Guilherme Messes, também manifestou preocupação com a emenda que beneficia a PGFN. Para ele, as mudanças poderiam atrasar a quitação de dívidas que se encontram em processo administrativo. É fundamental o Instituto da Transação. A União recuperou grande volume tributário a partir da transação e vemos com preocupação essa alteração que passaria só para a Fazenda Nacional. Isso nos preocupa. As empresas acumularam um grande volume de débito na pandemia. Há estoque de débito novo ainda em fase administrativa. Nessa fase de retornada, é importante a celeridade e alteração poderia criar atraso ou dificultar a transação das dívidas em fase administrativa, afirmou. Micro e pequenas empresas. Durante a audiência, que teve caráter interativo, os debatedores convidados também avaliaram a situação dos limites que enquadramento dos micro e pequenas empresas para especialista em políticas indústria da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, Ariene, da Arco Diniz Amaral, e é necessário uma atualização dos valores. Esperamos o ajuste dos valores, tendo em vista os efeitos econômicos a partir de 2018, quando ocorreu a última atualização. Importante que ela seja concretizada, é uma pauta definida por nós. Nesta casa, no Fórum Permanente das Micros e Pequenas Empresas, disse vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal da Contabilidade, CFC. Manuel Carlos de Oliveira Júnior disse que não há contra o aprimoramento dos limites no Simples Nacional, mas disse que a emenda que favorece a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional gera mais custo para as empresas. Temos que levar em consideração que as empresas são responsáveis por 95% da geração de emprego e renda no país e merece sim um tratamento diferenciado. Que o âmbito for precisar ser mantida a transação dentro da Receita Federal, com a opção da transação podemos ser feita também no âmbito da PGFN, avaliou já a assessora jurídica da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, CNA, Raquel de Andrade Vieira Alves. Defendeu a atualização da receita bruta das empresas prevista no projeto, mas criticou a emenda aprovada na CAE. Ela defendeu a rejeição da emenda que favorece a PGFN, disse que a alteração prejudica a desburocratização e desjudicialização do tema. Essa emenda não tem pertinência com o texto original e vai de encontro a todos os esforços feitos pela Receita para aprimoramento da transação no âmbito administrativo. Os esforços do Senado nessa questão. Nossa crítica não é ao trabalho da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, só que a concentração da transação no âmbito administrativo na Procuradoria burocratiza o procedimento
de adesão coloca mais uma fase desnecessária ao processo, além de aumentar os encargos, declarou. Quem determina o projeto substitutivo ao PLP 127/2021, aprovado pelos senadores, altera a Lei Complementar 123/2006, atualiza os limites de receita brutal anual para enquadramento no Simples Nacional, as tabelas previstas nos anexos I e V da norma. No caso da microempresa, a PLP estabelece em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 427,5 mil. No caso da empresa de pequeno porte, a receita bruta superior é 427,5 mil, igual ou inferior de 5,7 milhões. Atualmente, essa faixa vai de 360 mil, 4,8 milhões. Os estados cuja participação do Produto Interno Bruto do PIB do país seja de 1% poderão optar pela aplicação do sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional para empresa com receita bruta anual de até pouco mais de 2,1 milhões. Já o estado cuja participação do PIB seja maior do que 1% poderão optar pela aplicação de sublimite para empresa com receita bruta anual de até 4,275 milhões. O projeto original de autoria do Senado, licenciado Jorginho Melo, PL, eleito governador de Santa Catarina nas eleições de outubro. CMO vota o relatório final de Marcelo Castro nesta terça-feira. A Comissão Mista do Orçamento CMO tem reuniões deliberativas marcadas para esta terça-feira 20. 3 horários das 10 às 14 e às 16. Logo antes, às 9, haverá reunião do colegiado de liderança partidária com assento na CMO. Relator-geral do Orçamento de 2023, PLN 32/2022, senador Marcelo Castro, MDB Piauí, vai apresentar a versão final do seu relatório em sua conta no Twitter. Marcelo Castro afirmou que a decisão do Supremo não se discute, a gente cumpre, em referência à decisão do STF de considerar como inconstitucional as emendas de relator. Segundo o senador, emenda de relator é um assunto do passado. Ele completou no orçamento: os recursos dessas emendas serão distribuídos para emendas de comissão, cumprindo o que foi determinado pelo STF. Vamos em frente. A comissão também vai votar a atualização da parte que trata de obras e serviços com indício de irregularidade graves. Ainda consta na pauta a prestação de contas dos anos de 2014 e 2015 do ex-presidente Dilma Rousseff, no ano de 2017 do ex-presidente Michel Temer, dos anos de 2020 e 2021 do presidente Jair Bolsonaro. TCU. A comissão ainda vai analisar uma série de prestação de conta do Tribunal de Contas da União, TCU, dos anos de 2011 e 2019, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, a Lei Complementar 101 de 2000, o TCU precisa enviar à CMO a prestação de contas de cada ano, composta pelo relatório de gestão e pelos relatórios descritivos sintéticos dos programas e ações desenvolvidas ao longo do exercício. Trata-se de uma forma de controle externo sobre a Corte de Contas. Há 12 anos, o TCU não enviava suas prestações de contas para a CMO. É um dos relatórios referente a esse tipo de controle. Deputado Felipe Francischini, da União Pará, pede informações ao TCU sobre concessão de benefício ao ministro e servidores do tribunal no ano 2021. Há indícios de instituição em 2021 de ressarcimento de gasto de caráter nitidamente pessoal, diretamente relacionado à moradia de membros do TCU, cita o deputado.
Política Nacional para o Manejo do Fogo avança. A Comissão de Agricultura, CRA, aprovou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, PL 1818/2022, do Poder Executivo. Teve parecer favorável do Senado Paulo Rocha, PT, Pará, e segue agora para votação na Comissão de Meio Ambiente, CMA. A proposta institui medidas para prevenção de incêndios florestais em todos os biomas brasileiros por meio do manejo integrado do fogo. A PL prevê regulamentação do uso do fogo com prática para a prevenção e combate a incêndio em áreas naturais. Além disso, também prevê o uso do fogo por população tradicionais como quilombolas, indígenas, agricultores, familiares, assim como para atividades agrossilvipastores, neste caso, mediante autorização prévia e autorização dos órgãos ambientais, resumiu o relator. Aprova pela Câmara dos Deputados em outubro do ano passado, o projeto teve como relatora a deputada Rosa Neide, PT, Mato Grosso, que representou um substitutivo após ouvir pesquisadores em 30 audiências públicas. A política prevê uma série de medidas para substituir gradativamente o uso do fogo no meio rural e promover a utilização do fogo de forma controlada, principalmente entre comunidades tradicionais indígenas, e aumentar a capacidade de enfrentamento aos incêndios florestais. O projeto também regulamenta o uso do fogo na vegetação, com manejo realizado por técnicas preventivas autorizadas pelos órgãos ambientais. Em relação ao texto proposto pelo Executivo, o senador Paulo Rocha destaca que o substitutivo da Câmara deu mais segurança jurídica para a constituição e atuação das brigadas voluntárias e particulares que, segundo ele, são atores essenciais para enfrentar os incêndios florestais do país. O substitutivo aprovado na Câmara destacou, no seu parecer, que a redução dos incêndios propiciada pela implementação de uma política nacional de manejo contribuiria para o enfrentamento das mudanças do clima, pois a redução da emissão de gases de efeito estufa, além de reduzir os gastos com operação de combate aos danos ambientais e os prejuízos com propriedade de bens impactados por incêndio. A medida também reduz os gastos públicos com a saúde, diminuir os danos pela fumaça e pela fuligem na população afetada, acrescenta Paulo Rocha. O texto aprovado cria Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Para articular e propor medidas e mecanismos, monitorar e estabelecer as diretrizes para a execução da política, o comitê deverá ter, no mínimo, um terço de sua composição formado por representantes da sociedade civil. Senador Zequinha Marinho, PL Pará, disse que o estado do Pará tem em torno de 250 mil famílias que vivem em assentamentos, ainda usam machado, enxada, foice e fogo. Às vezes um fogo pequeno, numa pequena propriedade, invade uma floresta e dá prejuízos terríveis para tudo, para a própria natureza, emitindo gases de efeito estufa e trazendo problemas de toda a ordem. Nós só vamos superar isso quando de fato o governo e os países interessados puderem nos ajudar. Sem a tecnologia, sem acesso ao tratorzinho, pelo menos a agricultura familiar, os ribeirinhos e as populações tradicionais, os quilombolas e os índios vão continuar botando fogo. Não é fogo ainda, é uma grande aliado da agricultura familiar na Amazônia. Isso tem trazido sérios prejuízos, disse o senador. Uso do fogo. Segundo a proposta, do uso do fogo será permitido em locais onde as peculiaridades justifiquem para práticas agropecuárias com autorização prévia. Também será permitido utilizar recursos nos seguintes casos: pesquisa científica aprovada
ao cargo de instituição reconhecida a prática de prevenção e combate a incêndio, cultura de subsistência de povos indígenas, comunidades quilombolas tradicionais, agricultores familiares e a capacitação de brigadistas florestais. No caso das faixas de domínio de rodovias e de ferrovias, poderá ser usado fogo para reduzir material combustível vegetal e prevenir incêndios florestais. No entanto, devem ser adotadas medidas de contenção conforme resolução do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, cuja criação está prevista no projeto. Queimadas. O projeto define os tipos de queimada como controlada, prescrita. A primeira é usada para fins agropecuários em áreas determinadas e a segunda ocorre com planejamento e controle do fogo para fins de conservação, pesquisa ou manejo dentro do plano integrado. No caso da controlada queimada, não precisará de aprovação dos órgãos ambientais, quando for realizado pelos órgãos responsáveis pela gestão da área com vegetação nativa ou plantada, quando os recursos precisam ser utilizados por pessoas físicas ou jurídica privada, deverá constar de planos de manejo integrado do fogo e dependerá de autorização prévia desses órgãos. Outra forma de praticar a queimada controlada é pedir uma autorização específica na qual o interesse deverá adotar algumas previdências, como definir a mão de obra técnica e equipamentos a serem utilizados, comunicar aos vizinhos a intenção de realizar a queimada, informando a data e hora do início, o local onde será realizado e evitar a queima em período de temperatura mais elevada em respeito às condições dos eventos predominantes no momento da operação. Ao emitir autorização para a queima controlada, o órgão ambiental poderá exigir outros procedimentos, dependendo da situação, devendo dar ao solicitante orientações técnicas e emissões deste tipo de autorização. Poderá ser delegada a outros órgãos com capacidade comprovada. Entretanto, o relatório proíbe a prática do fogo com métodos de suspensão de vegetação nativa para o uso alternativo do solo, exceto quando da queimada controlada dos resíduos de vegetação. O texto também prevê a possibilidade de que o órgão competente estabeleça critérios para a concessão de autorização por adesão e compromisso, que também deverá seguir todos os requisitos ambientais de segurança estabelecidos na política. A autorização de queima controlada pode ser dispensada para fins de capacitação e manejo integrado do fogo, desde que a área a ser queimada não ultrapasse 10 hectares e a queima seja realizada de acordo com diretrizes do Comitê Nacional de Manejo. As queimas prescritas serão permitidas com um procedimento regulado pelo órgão ambiental competente de acordo com um plano de manejo integrado do fogo, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, quilombolas e povos indígenas. Se a queima for para agricultura de subsistência, é exercida por povos indígenas, povos quilombolas e comunidades tradicionais, conforme seus costumes, a tradição e o projeto não exige autorização, mas coloca algumas condições como queima em épocas apropriadas a fim de evitar risco de perda do controle, acordo prévio da comunidade residente, a comunicação, os brigadistas florestais temporários responsáveis pela área quando houver. A implementação da política de manejo integrado nas terras dessa população deverá ser feita pelo IBAMA em parceria com a FUNAI, com a Fundação Cultural Palmares, com o INCRA, com a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Está prevista ainda a cooperação técnica e operacional. Elaboração do plano deve contar com a participação e concordância dessa população.
Observe os protocolos comunitários, além de considerar os conhecimentos práticos locais. Quando o órgão ambiental autoriza a queima controlada em áreas limítrofes, terras indígenas ou territórios quilombolas, nas zonas de amortecimento da unidades de conservação, deverá informar os órgãos gestores respectivos. Controle de incêndio. As brigadas voluntárias particulares deverão se cadastrar junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado, em que atuarão. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente a organização de um cadastro nacional de brigadas florestais. Na situação em que o Corpo de Bombeiro Militar atue em conjunto com as brigadas florestais, a coordenação e direção das ações caberão à corporação militar, ressalvadas as operações em terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservações federais e outras áreas sob gestão federal. A atuação do Corpo de Bombeiro Militar nessas áreas ocorrerá de forma coordenada com os respectivos órgãos competentes por sua proteção ambiental, cabendo a esse órgão coordenação e direção das ações. O controle dos incêndios florestais pressupõe a adoção de medidas preventivas reativas para minimizar os potenciais danos a serem causados vidas humanas, fauna, flora, ecossistemas, patrimônio privado, entre outros. Cancelamento. A autorização dessa queimada poderá ser suspensa ou cancelada pelos órgãos autorizadores. Quando houver risco de morte, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis, interesse da segurança pública, descumprimento da lei, qualidade do ar, atingir índices superiores aos estabelecidos em lei, os níveis de fumaça produzidos atingiram limites de visibilidade que compromete e coloque em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte, comprovada a ameaça e práticas culturais de povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, uso do fogo autorizado por proprietários de áreas contíguas poderá ocorrer na forma solidária, em que ambos respondem pela operação contato, que para uma área máxima é de 500 hectares, unidade de conservação. Sobre o manejo integrado do fogo em unidades de conservação, o projeto prevê que ele deverá colaborar para o cumprimento dos objetivos de criação e reconhecimento e conservação de cada área protegida. Se houver sobreposição de terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação e manejo integrado do fogo deverá ser planejado a fim de compatibilizar os objetivos da natureza e a finalidade de cada área protegida.